queridos. Amém? Eu não sei quanto a você, mas enquanto nós estávamos aqui adorando, de uma maneira muito graciosa, tinha nesse lugar e tem nesse lugar uma atmosfera celestial. Os sons dos instrumentos saíram diferentes. Me lembrei da experiência daquele levita que cantando e adorando, de repente ele ouviu que um anjo cantava com ele. Um menino teve uma visão, veio falar e depois eles foram ver e realmente havia um anjo cantando. Eu louvo a Deus porque eu sei que tem anjos nesse lugar. Eu louvo a Deus porque eu sei que tem anjos nesse lugar. Tem o poder do Espírito Santo, tem o próprio Espírito Santo e tem os anjos do Senhor. E eu gostaria que você nessa hora não abrisse a sua Bíblia. Eu vou ler um salmo. E eu gostaria que você só fechasse os teus olhos. Que você só fechasse os teus olhos. Porque Deus tem falado ao meu coração e nessa manhã falou fortemente. Estávamos eu de manhã e a irmã Luciana, né? Luciane que está aqui, orando. E Deus falou fortemente sobre essa palavra ao meu coração. Eu quero provar na minha vida. E eu quero que você prove na tua vida do quebrar de todo cativeiro. E além do quebrar do cativeiro, que você saia para a prosperidade de Deus em nome de Jesus. Que nós adentremos para a prosperidade de Deus. Para o gozo, para a alegria, para a restauração, para a restituição. Em nome de Jesus. Os céus vão se abrir sobre as nossas vidas, sobre a tua vida. E nós vamos experimentar o melhor do Senhor. Em nome de Jesus. Por isso eu peço que você ouça esse salmo. O salmo de 126. Com os teus olhos fechados. E enquanto você ouvir esta palavra, eu quero que você traga diante de Deus todo o cativeiro que ainda tem na tua vida. Todo o cativeiro, tudo aquilo que não te deixa ter um gozo completo, uma alegria completa, uma vida plena na presença do Senhor. Traga e confronte esse cativeiro com essa palavra. Fecha teus olhos, acalma teu coração. Ninguém fique disperso nessa hora. Ninguém fique disperso. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, para as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ainda com os teus olhos fechados, com o teu coração ligado em Deus, ligado nessa palavra. Essa foi uma experiência que o povo de Deus teve quando voltava do cativeiro. De anos de cativeiro, de anos sem poder adorar a Deus,
de anos de sofrimento, de angústia, longe da sua terra, aonde já não tinham mais alegria para tocar os seus instrumentos e louvar a Deus. Penduravam os seus instrumentos de adoração nos salgueiros. E aquele povo gentil pedia que eles o adorassem a Deus. Mas eles estavam em terra estranha. Eles estavam debaixo de um jugo do inimigo. E houve um dia em que Deus rompeu esse cativeiro. Houve um dia em que Deus trouxe aquele povo de volta com mão poderosa. E Deus continua trazendo. Deus continua quebrando os cativeiros. Deus continua libertando, queridos. Se a carga está pesada, o Senhor te diz nessa noite que a mão dele virá sobre ti, desfazendo todo o cativeiro, te trazendo do lugar da exploração, da dor, do sofrimento, da angústia, da exploração, do medo, do trauma, para um lugar espaçoso, para um lugar em que o teu coração se encherá de gozo, a tua boca de riso. Aleluia. Quando aconteceu isso a esse povo, era um povo que Deus tirava de um cativeiro. Era o povo hebreu. Era no Velho Testamento. E Deus trazia o povo e o povo se alegrava em conjunto, em unidade. E hoje, queridos, hoje, aonde estão tantos homens e tantas mulheres espalhados pelo mundo, que receberam uma experiência com Jesus, mas quantas vezes a minha alma, o meu espírito está cativo? Quantas vezes a minha alma está cativa? Quantas vezes o meu corpo sofre por um cativeiro na minha vida? Você, que já experimentamos a graça de Deus de um perdão. Querido, Deus te libertou em Jesus Cristo para a prosperidade. Eu quero dizer para você que Deus tem um propósito de prosperidade na minha vida e na tua vida. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, cumpriu aquilo que o profeta Isaías profetizou no capítulo 61. Porque o próprio Senhor Jesus, em Lucas 4, 18, fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos aprisionados. Essa é a unção que estava sobre o Senhor Jesus, e isso ele fez durante todo o ministério dele. Libertando, curando, salvando, quebrando as cadeias, colocando em liberdade. Se o Filho vos libertar, bem alto, bem alto, bem alto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Só é feliz, só tem gozo, só tem alegria, só tem esperança, só tem vigor para guerrear, para lutar aqueles que creem na palavra de Deus, que creem na promessa de Deus. Quantos filhos de Deus ainda presos em cativeiros? Deus é maravilhoso, nós cantamos isso. É totalmente amável. É totalmente amável. É totalmente digno
quero dizer para você, essa é a noite em que o teu cativeiro, o meu cativeiro, acabou. Acabou. Nós vamos tirar o pé de dentro do cativeiro, porque a porta já foi rompida. O cadeado, as chaves já foram quebradas, já foram lançadas fora. Jesus nos libertou. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos sair do cativeiro. Nós precisamos, por fé, adentrar nas promessas de Deus. Precisamos ser corajosos. Precisamos ver pelos olhos da fé que não tem mais nada que possa prender o meu ser e o teu ser. Porque o Senhor Jesus, Ele é poderoso para remover todo o jugo, para remover toda a fortaleza. Ele é poderoso para destruir toda a fortaleza que o inimigo durante anos construiu, seja na nossa mente, seja no nosso coração, seja no nosso entendimento. O Senhor Jesus é poderoso. É poderoso. Não queira mais viver debaixo de um cativeiro de medo, de um cativeiro de angústia, de um cativeiro de doenças, de complexos. Eu não consigo falar, eu não consigo me expressar. Ai, acabou. Acabou. Diga, abra a tua boca e diga, acabou. Todo o cativeiro na minha vida. Mas diga isso com fé. Não diga olhando para mim, diga olhando para você. Acabou, acabou, acabou. Jesus já levou. Isso, diga assim mesmo. Acabou, acabou, acabou. Seja simples, seja natural. Acabou o medo da falta de dinheiro para pagar as tuas despesas. Acabou o cativeiro da escravidão, do pecado. Toda e qualquer escravidão que até agora se mantinha na tua vida, eu quero dizer para você que tudo Jesus já libertou. Jesus já te sarou. E eu separei aqui alguns exemplos. Em Lucas, no capítulo 13, do verso 10 ao 13, se vocês quiserem anotar. Mas é a passagem da mulher encurvada. Aquela mulher estava 18 anos encurvada. E a palavra de Deus diz que aquela mulher estava possessa de um espírito de enfermidade. Quantos aqui já viram uma pessoa ficar possessa, ter uma reação de uma possessão? Quantos? Pode levantar a mão. Aquela mulher, ela não tinha uma reação que expressasse uma possessão, mas ela tinha uma possessão de um espírito de enfermidade, que fazia com que ela andasse encurvada. Mas quando essa mulher teve um encontro com Jesus, Jesus a libertou. A libertou daquele espírito, daquele demônio, e ela se colocou em pé, curada. E a Bíblia diz que ela glorificava a Deus. Ela saiu do cativeiro para a prosperidade de Deus. Ela saiu do cativeiro para glorificar a Deus. A mulher adúltera. João capítulo 8, do 1 ao 11. Aquela mulher foi pega em adultério, foi trazida pelos homens. Os homens que representavam a lei judaica. Para ser o quê? Apedrejada. Ser apedrejada significava o quê? Até a morte. Não é umas pedradas. Não é uma surrinha. Não é um laço. Ela foi levada para morrer apedrejada. Pense um pouquinho no que é isso. E quando estava sendo levada para ser apedrejada por causa do seu pecado,
pecadora sim, prisioneira do pecado. E nós olhamos e pensamos, o Senhor Jesus só livrou ela da morte. Queridos, eu quero dizer para vocês que foi muito maior o livramento do Senhor. Olha que maneira totalmente amável, totalmente digno. Ele olhou para aquela mulher e disse: os teus pecados estão... Bastava isso? Com certeza. Mas ele fez ela ver aonde estão os teus acusadores. E por fim ele disse: vai e não peques mais. Vai, seja livre. Você não me deve nada. Vai, seja livre, viva uma vida livre. Esse espírito de prostituição, de adultério que te trouxe a morte, hoje você está livre, não peques mais. O Senhor Jesus nos tira do cativeiro para a prosperidade dele. Lucas 8:30, 37. Eu fico assim, ó Deus, totalmente amável. Totalmente amável. Esse Jesus que chegou perto daquele homem endemoniado, o endemoniado de Gadareno, de Gadara, que era possuído por uma legião de demônios, lunático, louco, fora de si, sujo, imundo. Deixa Deus trazer ao teu coração uma figura de um homem que vive entre as catatumbas, possesso por uma legião de demônios. O mau cheiro, lunático, louco, fora de si, violento, ficava amarrado com correntes. Assim é o estado daquele homem. E aqueles que ali viram quando Jesus já chegava aquele homem, conheciam a história daquele homem. Agora quando eles vêm até Jesus, eles encontram um homem, a Bíblia diz, sentado aos pés de Jesus, bem vestido e em seu perfeito juízo. Quando Jesus quebra as cadeias, quando Jesus quebra o cativeiro, Ele nos devolve a prosperidade do reino dos céus. Aleluia! É o medo. Quando que Pedro poderia imaginar que por conta do medo ele ia negar Jesus 3 vezes? João 21, 15 a 17. Quando questionaram a Pedro, dizendo que ele era um daqueles seguidores de Jesus, Pedro negou 3 vezes porque ele sentiu medo. Medo de ser pego. Medo de ser condenado. Medo de ser morto. Mas Jesus veio até ele e tirou a alma dele daquela condenação que muito o fez chorar. Tirou Pedro de debaixo daquela acusação de ter negado ao Senhor Jesus. Restaurou de tal forma a alma desse homem, que ele vai ao Pentecostes e cheio do Espírito Santo, ele sai para fora, rasga suas roupas e declara quem era Jesus. E declara o amor de Jesus, declara o ministério de Jesus. E dali para frente aquele homem se torna um homem missionário pelas nações, levando, apregoando a palavra de Deus. Queridos, Deus nos arranca da miséria, do lamaçal do pecado, do fundo do poço,
da mais profunda cova, da mais profunda depressão. Deus nos tira de dentro do vazio. Jesus nos liberta do cativeiro da tristeza, do sofrimento, da exploração, da condenação de morte, dos lugares mais baixos. Ah, não, pastora, comigo não foi assim. Comigo foi. Com muitos foi. Os lugares mais baixos é os lugares do inferno, onde nós estávamos condenados à morte. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo. Sai um glória a Deus. O nosso Deus, em Jesus Cristo, nos salvou e nos leva a nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Lugares altos acima de principados, potestades e dominadores. Faz de nós guerreiros. Faz de nós chamas vivas na terra. Pega a nossa vida sem sabor. Pega a escuridão da nossa vida e transforma em luz. Transforma em sal. E diz que nós somos o sal e a luz. Eu e você somos sal da terra, a luz do mundo. Amém? Eu e você somos curados, lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Nós saímos do cativeiro para a prosperidade e nós precisamos viver isso. Então, por que estamos na mesmice, no chorumingo, debaixo da exploração do diabo, deixando que o diabo nos açoite e nos lance em rosto tanta coisa triste, nos escravizando na tristeza, na ira, na descrença, na incredulidade, na falta de temor? Eu e você nascemos de novo. Nós nascemos para a prosperidade de Deus. E eu não estou falando de uma prosperidade de coisas, de carro, de casa, de status, de dinheiro. Eu estou falando de uma prosperidade onde o Senhor não permite que nós passemos necessidade nenhuma. Dê um glória a Deus. Sabe por que nós padecemos? Porque nós não somos determinados na fé sobre essa palavra que Deus nos dá, que é poderosa para transformar as nossas vidas. Se Deus é poderoso para perdoar os teus pecados e te fazer morar no céu, Deus é poderoso para transformar todo e qualquer cativeiro na minha vida e na tua vida. Tudo aquilo que é cativeiro, olhe agora como uma oportunidade de você ver um milagre de Deus. Mas é preciso você ver, é preciso você ter esse contato com Deus, é preciso você ter esse contato com Jesus. E isso se dá todos os dias, 24 horas por dia, a todo momento, a todo instante, porque o Espírito de Deus habita em mim e em você. Para realizar essa obra de Deus no meu coração, no teu coração e na tua vida. Para que nós não andemos mais debaixo de jugo, debaixo de cativeiro. Nós não podemos mais deixar que o inimigo nos oprima. Nós temos que saber quem nós somos em Cristo Jesus. E nessa noite eu digo para você, qual é o cativeiro? E muitas vezes, querida, nós deixamos um cativeiro. Nós nos escondemos num cativeiro. Eu nasci assim. Eu sou de pavio curto. Comigo é assim. Mas me machucou. Cheio de autocomiseração. Eu não perdoo. Isso é voltar para o cativeiro. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Não olhe mais para o Egito. Olhe para a terra prometida. Prosperidade, queridos, é um gozo completo, é uma alegria no Senhor.
É você ter a certeza que você tem a vitória sobre as guerras. Não é que você não vai mais ter guerra, que você não vai ter mais luta, que você não vai ter mais desafios. Mas a palavra está garantindo a você que aquele que vai chorando e semeando a boa palavra voltará com os molhos nos braços, nas mãos. Eu não posso me lembrar agora o endereço. Mas eu fiquei impactada essa semana, meditando na palavra de Deus. É lá na Galeria dos Heróis. Hebreus 11. Que diz assim: esses, Deus não se envergonha deles. Me deu um calafrio. Entenderam? Desses, Deus não se envergonha. Será que muitas vezes eu não estou envergonhando a Deus? Diante dos exércitos celestiais? Não só diante dos homens. Desses Deus não se envergonha. Esses não causaram vergonha, eles causaram glória a Deus com as suas vidas. Porque eu ainda fico no cativeiro do ciúme, da inveja, da mentira. Eu te convido nessa noite para você sair de todo cativeiro e entrar para a prosperidade de Deus. Ele levou cativo o cativeiro. Ele levou cativo o cativeiro, a palavra diz, e deu dons aos homens. Ele nos tira do cativeiro. Ele nos tira da condenação. Nos lava, nos perdoa, nos transforma, nos coroa, porque ele diz que ele tem uma coroa para nós nos esperando, nos prepara um lugar celestial, e aqui na terra ele compartilha do poder dele, da autoridade dele, para que nós sejamos mais que vencedores. O Senhor nos tirou do cativeiro para a prosperidade. Eu, hoje, nesse dia, no dia de ontem, para falar com vocês bem sinceramente, desde o dia 25, de dezembro, eu venho vendo os meus cativeiros. E lendo esse salmo, eu entendi que ninguém é feliz debaixo de um cativeiro. Ninguém tem um gozo completo, ninguém tem uma segurança completa debaixo de um cativeiro. E eu quero convidar você, nessa noite, na unção dessa palavra, porque toda palavra que é lida, toda palavra que é ministrada, ela vem embutida de uma unção para operar segundo o poder dessa palavra. E nessa noite é a quebra de todo o cativeiro. É o sair para fora. É Lázaro. Vem para fora. Vem para o melhor de Deus. Para de olhar para trás. Olha para frente. Olha para o autor e consumador da tua fé. E creia que Deus é poderoso para mudar hoje a tua história. Porque se Deus fez na vida daquele endemoniado, que já não tinha mais nem a sua mente, razão na sua mente, esse Deus é o mesmo Deus que está aqui. E é poderoso para operar isso na minha vida e na tua vida. Restaurar a tua alma, restaurar a tua história, restaurar a tua alegria, restaurar a tua força, restaurar a tua fé. Te colocar em estado de gozo, como esse povo, que saindo do cativeiro, trazia o coração cheio de gozo, uma colheita de alegria, e glorificavam, e cantavam, e exaltavam
ao Deus Todo-Poderoso, apaixonados por Deus, apaixonados por Jesus, livres para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero te convidar nessa noite, para que juntos, você que tem um cativeiro na tua vida, uma dor, uma mágoa, um cativeiro, um sentimento de inferioridade, um sentimento de vergonha, uma história que te marcou, hoje, amanhã e depois de amanhã, quando isso apresentado for ao teu coração, traga para diante de Deus. Ele é totalmente amável. Ele é totalmente digno. Ele é poderoso. Ele não tem medo de colocar a mão em nenhuma área ruim da nossa vida. Ele tocava em leprosos. Da mesma forma que ele ordenava de longe a cura. Hoje é a noite da quebra dos cativeiros. Em nenhuma área, quero que você se coloque ruim da nossa vida.